Que rufem os tambores, pois anunciaremos a pergunta que norteará a enquete do dia. A pergunta é essa: a verdadeira fé dispensa o esforço humano para se manter firme? Repito, a verdadeira fé dispensa o esforço humano para se manter firme. Diácono Natiel, muitas pessoas certamente vão querer participar da nossa enquete. O que devem fazer eles para tal? Pastor Júnior, e com muita alegria eu quero informar os nossos internautas que o nosso WhatsApp está à disposição. 11 98292 3392 é o WhatsApp para você participar. Vale mandar mensagens, fotos, vídeos, áudios. Sim, você pode ficar à vontade em mandar-nos a sua posição concernente à enquete do dia que, olha, eu vou dizer, nossa enquete todos os dias está nos surpreendendo e nos faz refletir a respeito das verdades do reino de Deus. Mas também você pode participar através do IPDA Play. Se você não está inscrito ainda, vou te ensinar aqui como você pode fazer a sua inscrição em um passo a passo. Primeiro você vai pesquisar no Google ou no seu buscador de preferência IPDA Play. Simples. IPDA é a sigla da nossa igreja, Igreja Pentecostal Deus e Amor, e Play também P-A-L-Y. P-L-A-Y é melhor, né? Então você vai pesquisar, já vai aparecer a primeira coisa, você vai colocar o seu nome, o celular, depois você vai de novo colocar o seu telefone aqui para uma confirmação e você vai escolher uma senha bem facilzinho, tá bom? Não precisa colocar uma senha mirabolante, nada muito difícil, uma senha que você vai se lembrar com muita facilidade para acessar o IPDA Play de qualquer dispositivo. E depois você vai passar a ter acesso a todos os nossos conteúdos. É uma bênção de Deus para você. O IPDA Play chegou com essa novidade, trazendo cultos ao vivo, orações. Também nós temos podcasts para a família, podcast de multitema. Nós também temos podcast de louvor e também programação especial com jovens de louvor e adoração, que é o Garagem Cristã, que inclusive ontem lançou um novo episódio da segunda temporada. O terceiro episódio você pode acessar e conferir quais foram os participantes e qual foi o ganhador da noite. Também tem os cultos na sede mundial, todos. Também temos reprise, temos orações da meia-noite, temos o programa Sertão Evangélico, que também tem uma grande audiência. E esse que você está acompanhando, que é o programa Voz da Libertação. Então não se limite em apenas acompanhar o nosso programa, que é uma bênção para você, mas também deve ser uma bênção para a sua família, para os seus amigos, deve ser uma bênção para todos que você tem aí nos seus contatos. Lembrando que você também pode participar do nosso programa de hoje através do YouTube, colocando o seu pedido de oração, também o seu comentário sobre a nossa enquete aqui no nosso chat. Que rufem os tambores, pois agora anunciaremos o resultado final da nossa enquete. Muitas pessoas participaram, muitas pessoas externaram a sua opinião e agora nós vamos ver o resultado final. A pergunta que norteou nossa enquete foi essa: a verdadeira fé dispensa o esforço humano para se manter firme? Olha aí, temos na tela o resultado. 30% estão dizendo que sim, a verdadeira fé dispensa o esforço humano para se manter firme. Porém, 70% dizem que não, a verdadeira fé não dispensa o esforço humano para se manter firme. A opinião de todos é muito importante, agradecemos a todos pela participação, porém, mais importante do que qualquer coisa é o que a Bíblia diz a respeito. Por isso, presbítero Júlio Souza, o que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? Pastor Júnior, apesar que a Bíblia nos mostre que a fé, ela é de Deus, ela é um presente, também um dom de Deus, vemos também que há a cooperação humana com a fé. E eu trago o primeiro exemplo do próprio apóstolo Pedro, quando aqui em Mateus capítulo 14, verso 30, ele vendo Jesus andando sobre as águas, ele se propõe a andar também a partir do convite de Cristo. E ele começa a andar sobre as águas semelhantemente ao que Cristo estava fazendo. Porém, o texto nos mostra no verso 30 que, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ele teve fé para sair do barco e andar sobre as águas, mas em um determinado momento
sentiu medo, pois começou a olhar o vento e as ondas fortes. Então, naquele momento, precisava da parte de Pedro a cooperação também do seu esforço. Vemos também outros textos bíblicos que nos falam desta mesma verdade. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Mesmo ele dizendo que há uma ação de Deus na salvação, tanto querer como efetuar, voltamos ao verso 12, que ele pede aos irmãos filipenses: operai a vossa salvação com temor e tremor, colocando responsabilidade e esforço humano, mesmo diante da ação de Deus. Observe que em nenhum momento a Bíblia Sagrada está tirando a responsabilidade do esforço humano. Não há protagonismo quanto ao esforço humano. O protagonista da salvação é Deus, que nos deu seu Filho amado, Jesus Cristo, e é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que executou essa salvação. É o Espírito Santo que nos convence dessa salvação. Mas não estamos sem responsabilidade quanto a esta salvação recebida, ainda que seja um presente. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Mais uma vez, nós temos em paralelo a ação de Deus, sendo representada pela morte, pelo sofrimento de Cristo na cruz, mas ele chama a atenção no verso 1 para que corramos com paciência, responsabilidade e esforço humano diante da salvação. E eu finalizo a resposta com as palavras de Pedro em sua segunda epístola, capítulo 1, verso 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, a ciência, e a ciência a temperança, a paciência, a piedade. Observe que ele, falando da fé, ele traz também outros elementos que cooperam com a fé, dando a entender que esses elementos estão na esfera humana. Ponde vós a diligência. Então, eu e você, apesar de recebermos a salvação de Cristo, a fé que é nos dada pelo Senhor Jesus, temos que sim cooperar. Mais uma vez eu destaco o ponto: não somos protagonistas da própria salvação, isto é de Deus, mas devemos sim cooperar. Esforço humano também faz parte, isso não nos torna merecedores, até porque estamos falando de um presente.